o penúltimo ponto do livro de Êxodo, que é a concessão da lei, a revelação de Deus. Eu não vou repetir naturalmente o que eu falei semana passada. Quem não estava aqui pode adquirir a fita e ouvir. O livro de Êxodo, cada livro da Bíblia tem um tema. Você sabia disso? Cada livro da Bíblia foi escrito com um propósito. O livro de Gênesis, por exemplo, o tema dele poderia ser colocado de maneira simples como: Deus criou, o diabo arruinou, mas Deus prometeu aquele que viria para redimir e restaurar. É um livro de princípios, mas basicamente o alvo dele é contar a respeito da queda, a criação de Deus e a queda do homem. Mas no livro de Gênesis não temos nada a respeito da redenção. Então, no livro seguinte, o livro de Êxodo, o tema é redenção, a completa salvação de Deus. Se você fosse colocar em uma frase só o tema do livro, esse seria o tema: a completa salvação de Deus e a redenção. E nós vimos que essa completa salvação, ela envolveu uma série de experiências. Ela envolveu uma série de fatos, de situações práticas, para a completa libertação daquele povo. Muitos cristãos são salvos e tiveram uma experiência com Deus, mas nem todos tiveram uma completa experiência de salvação plena. Muitos crentes já passaram pela Páscoa, já foram salvos da condenação, mas quantos passaram pelo Mar Vermelho e saíram do mundo, foram libertos do mundo? Muitos são salvos, mas nem todos saíram do Egito. Então há aqueles que passaram pela Páscoa e também passaram pelo Mar Vermelho, mas ainda não tiveram ainda as águas do seu coração purificadas. São águas amargas. Outros ainda não provaram do maná do céu para terem sua constituição espiritual transformada. Outros não beberam ainda da água que flui da rocha. E outros ainda não tiveram a batalha, um confronto com Amaleque. E apesar de muitos terem passado pela Páscoa e o Mar Vermelho, nem todos subiram no monte para conhecerem a Deus na intimidade. E essa é a história de muitos crentes. Eles têm experiências com Deus, experiências de salvação, experiências de libertação, mas não avançam para conhecer a Deus na intimidade. Nós vimos então no capítulo 20, que Deus então chama o seu povo para a intimidade. Deus se revela ao seu povo. Até então, ninguém havia tido tal revelação. Ninguém havia visto a Deus como o povo viu naqueles dias no Monte Sinai. E ali então Deus fala. E quando Deus fala, Deus se revela. Quando Ele liberou a palavra, Deus falou de si mesmo. Deus mostrou que tipo de Deus Ele era e aquilo que estava no seu coração. Por isso na Bíblia, o monte é lugar de intimidade. O Monte Sinai simboliza, portanto, a revelação íntima da comunhão com Deus. E nós vimos também um pouco dos 10 mandamentos, explicamos um pouco. Mas a partir daí, do capítulo 21, até o capítulo 23, nós temos um suplemento, digamos assim, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o coração da lei. Os 10 mandamentos são o ponto principal da lei. É como se... Hoje eu estou estranhando a ausência das crianças aqui. Estou tão acostumado com a movimentação, que estou achando tão quietinho isso aqui. Incrível, né? A gente acostuma. Já estava acostumado. Mas voltando para cá, é melhor quietinho mesmo. Ainda que eu estava acostumado, é melhor ficarmos desse jeito. Espero que funcione esses ônibus perfeitamente, até que o Senhor nos dê condição de construir. Então preste atenção. Os 10 mandamentos funcionam como uma lei, como a Constituição. Os 10 mandamentos funcionam como a Constituição. Mas uma vez que nós temos os 10 mandamentos, precisamos agora de ter a regulamentação da lei. Você entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, na Constituição, eu não sou entendido disso, mas de qualquer forma vou tentar. Se eu der um exemplo errado, os irmãos me corrijam. Então, na Constituição, por exemplo, trata de maneira geral a respeito do salário mínimo. Então, todo trabalhador tem que ganhar, não pode ganhar menos do que uma quantia X. O que acontece? Isso está na Constituição, eu suponho, não sei se está. Mas se depois de ter uma outra lei para entrar em detalhes.
Que tipo de trabalhador, que tipo de salário, se é regional, se não é regional, se vai ser reajustado de tanto em tanto, se vale para o governo, se é só propriedade, se é só para a empresa. Então, vem uma série de leis para regulamentar, para tirar as dúvidas. Assim também acontece com os mandamentos. Então, o mandamento, por exemplo, diz, para não dizer o nome do Senhor em vão. Esse é um dos mandamentos. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Continua valendo esse mandamento, irmãos? Portanto, tenha muito cuidado. Abrindo parênteses, eu tenho visto irmãos brincando com coisa sagrada. Não brinque com coisa sagrada. Não coloque o nome de Deus em piadas. Não coloque a pessoa de Deus envolvida em historinhas profanas. Entendeu? Se você vir alguém fazendo isso, exorte. Você não pode, segundo a Bíblia, se defender. Segundo a Bíblia, eu não me defendo. Mas segundo a Bíblia, por causa de Deus, por causa da fé, eu tenho até que guerrear, que pelejar, que batalhar. Portanto, às vezes vão nos ter como pessoas duras. Mas eu me lembro um dia que alguém contou uma piada muito imunda e colocou o nome de Jesus no meio. Não era crente, local de trabalho. E alguém se levantou e falou: lava a tua boca antes de mencionar esse nome. Você não é digno nem de falar esse nome, quanto mais de colocar no meio de uma conversa imunda como essa. E a pessoa ficou assustada e já saiu dizendo: esse é crente, é fanático. Crente tudo fanático, desequilibrado. Esse não é desequilibrado, ele agiu correto. Até eu fiquei assustado. Lava a tua boca antes de falar este nome. Isso é de Deus, isso é homem de Deus, isso é alguém que conhece a Deus na intimidade. Agora, muitas vezes nós mesmos tomamos o nome de Deus em vão. Mas aí você lê lá no mandamento, você não sabe direito em que circunstância, como acontece. Então depois, no restante da lei, vem a explicação. O que é não tomar o nome de Deus em vão? O que significa isso na prática? Então a lei vem dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não fale do nome de Deus nessa hora, só fale ele em oração, não associe, santifique o nome do Senhor. Não é à toa que Jesus, quando foi ensinar a orar, a primeira coisa que ele falou foi isso: Pai nosso que estás nos céus. O que mais que ele falou? Santificado seja o teu nome. O que quer dizer santificar o nome de Deus? Alguns leem isso na Bíblia e não entendem, porque não entendem o que significa santificar. Diga: santificar significa separar. Diga: santificação igual a separação. Então, quando se santifica o nome de Deus, está separando o nome de Deus. Está dizendo: Senhor, o teu nome é separado dessas coisas vis. O teu nome é separado dessas coisas profanas. O teu nome está acima de todo nome. Não vou misturar o teu nome com outras coisas. Não vou misturar o teu nome com outras conversas. Deixa eu dizer algo para você. Muitas pessoas falam de intimidade com Deus, mas não sabem o que é intimidade com Deus. Você nunca vai ter uma intimidade com Deus de igual para igual. Então alguns querem dizer, e as pessoas que fazem isso são apenas pessoas românticas, sentimentaloides, que não conhecem a Deus coisa nenhuma. Pessoas que dizem ter intimidade com Deus e tratam Deus de igual para igual, não conhecem a Deus. Deus continua sendo Deus e você continua sendo homem. Deus é o único Deus e por isso Ele é santo. Por que Deus é santo? Porque Ele é separado. Deus não é igualado a ninguém. Deus não pode ser comparado a ninguém. E você continua sendo homem. Portanto, tenha temor e tenha reverência diante das coisas de Deus. Outro dia o filho de um irmão aqui falou tanta coisa profana. Eu disse para o irmão, falei: olha, o seu filho é irreverente e blasfemo. Ele vai ser tratado por Deus duramente. Porque Deus não deixa ninguém brincar com o seu nome. Deus não deixa ninguém brincar com o seu nome. Porque Deus é o único Deus. Alguém diga amém? O Senhor somente é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. É importante guardarmos isso. Mas estou falando isso apenas a pretexto de ilustrar para você o que vem a seguida. Então você vai ter agora, a partir do capítulo 21 até o 24, os pormenores, as explicações, as regulamentações a respeito da lei. Não vai dar para eu falar tudo aqui hoje, mas eu quero falar pelo menos de duas regulamentações básicas, que eu penso que tem tanto a ver conosco hoje. Eu fico vendo o quanto a palavra do Senhor é maravilhosa e é perfeita. Eu quero convidar você para hoje penetrar na palavra para perceber o espírito da palavra, não para perceber a letra da palavra. Presta atenção nesse outro ponto que eu tenho que esclarecer você antes de avançarmos. Quando você vai estudar o livro da lei no Velho Testamento,
Você tem que entender o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita. Diga, a lei do Senhor é perfeita. Portanto, não me venha com críticas à lei. Não me venha com conversinhas do tipo, não, Deus deu essa lei porque o povo de Israel era um povo bárbaro, era um povo inculto, ignorante. Mas Deus, na verdade, não pensava assim. Cuidado com isso. A palavra do Senhor diz que a lei do Senhor é perfeita e é eterna. E Jesus disse que não veio para revogar nada. E disse que nem um tio, nem uma vírgula passará da lei. Porque a lei é perfeita. Posso ouvir um amém de alguém? Ah, pastor, mas a lei regulamentava a escravidão. Como é que Deus poderia dar uma lei que regulamenta a escravidão? Porque Deus nunca esteve interessado em legislar para definir tipo de governo, tipo de ideologia, de sociedade humana. Deus toma daquilo que as pessoas praticam como sendo usual e coloca o seu padrão em cima daquilo. E mesmo quando você lê na palavra de Deus a respeito da escravidão, preste atenção, não é da vontade de Deus que ninguém seja escravo. Todavia, uma vez que existe escravo, tem que ser regulamentado. Não é da vontade de Deus, por exemplo, que você seja um assalariado. Não é. A vontade de Deus é que você tivesse suprimento perfeito e completo, tivesse seu pedaço de chão, seu pedaço de terra, plantasse, colhesse e vivesse tranquilamente. Essa era a vontade de Deus. Todavia, sabemos que Deus não vai mudar isso. Continua havendo relação trabalhista, mas na palavra do Senhor existem coisas que regulamentam isso. Quando entende o que eu estou dizendo? Não é que Deus concorde. Todavia, nada está por acaso na palavra de Deus. Segunda coisa, quando você for ler a lei, não se prenda à letra da lei, mas procure perceber o que estava no coração de Deus. Qual que é o espírito da lei? Então, por exemplo, a palavra do Senhor, por exemplo, diz, Paulo usa isso como exemplo, para não tapar a boca ao boi que debulha. Em outras palavras, o boi está ali trabalhando em cima do trigo. Eu não sei exatamente como é que o boi era usado para isso, mas de qualquer forma ele estava trabalhando, arando, ele está lá envolvido com a comida. Era proibido então tapar a boca do boi para impedi-lo de comer enquanto estivesse trabalhando. Aí Paulo pergunta lá em Coríntios, será que Deus está preocupado com bois? Será que Deus está preocupado com bois? A resposta é óbvia. Claro que a prioridade de Deus não é isso. Todavia, Deus abomina crueldade. O espírito da lei é que o nosso Deus abomina crueldade. Como é que você coloca o seu boi para trabalhar em cima da comida e não deixa ele comer? Torturando o boi o tempo inteiro, impedindo ele de comer. Isso desagrada a Deus, entende? Então você pode pegar a lei e entender o que estava no coração de Deus. Outro dia alguém falou para mim, não sei se é aqui em Goiânia, alguma cidade do interior, saiu no jornal, que os vereadores aprovaram uma lei sobre animais de carga. Quem falou isso comigo? Alguém viu isso? Então, eu não me lembro exatamente qual que é a lei que foi aprovada, mas dizendo que os cavalos só podem trabalhar agora das 8 da manhã até as 6 da tarde. Final de semana não pode ter carroça funcionando. Não pode. Aí alguém fala, mas isso parece uma coisa muito tola. Isso é coisa de país de terceiro mundo, preocupado com cavalo, não pode ter carroça sábado, domingo, não pode ter mais cavalo de noite, não pode ter cavalo antes das 8 da manhã. Olha, você pode até achar coisa de terceiro mundo, só que a Bíblia fala sobre isso. Aqui no capítulo 21 mesmo diz que no dia de sábado não podia colocar carga em cima de animal. Tinha que dar descanso e alento para os animais. Na lei existe até uma preocupação com excesso de carga em cima do burro, do jumento. Não podia sobrecarregar um animal com muita carga. E alguém está falando, mas Deus está preocupado com isso em particular? Não, isso mostra o coração de Deus. Nosso Deus é um Deus que abomina a crueldade. E até os animais têm que ser respeitados. Esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Muitos criticam o cristianismo dizendo que é uma religião que não é ecológica, ou que não é ecologicamente correta. Porque dizem, no cristianismo eles colocam o homem como centro. Tudo que Deus faz é por causa do homem. E no cristianismo, na Bíblia, não há lugar para os animais. Falam isso por ignorância, porque não leem a lei de Moisés. Há uma preocupação sim, não só com animais, mas com a terra. Nem podia plantar, viu, Mauro? Hoje em dia você planta, né? Ano após ano, né? Não faz nem um rodízio de campo. Ou faz? Não faz.
Mas se fosse lá em Israel, você ia ser disciplinado. Não pode. Lá em Israel tinha que fazer rodízio de campo. Você plantava um tempo no campo, depois parava aquele e plantava no outro. Não podia. E de 7 em 7 anos não podia plantar. Não podia arar a terra e plantar. Tinha que deixar a terra produzir por si só. Deus estava preocupado com a terra? Estava. Você sabe por que o povo de Israel foi para o cativeiro? Foi para o cativeiro porque não respeitou o descanso da terra. Porque eles eram tão avarentos, tão preocupados com o dinheiro, que eles não respeitaram o ano sabático. E a Bíblia fala então que para cada ano que eles não respeitaram, eles ficaram no cativeiro. Foram 70 anos. Significa que foram quase 500 anos que eles não respeitaram essa lei. Chegou um ponto, Deus falou, agora chega. E deu 70 anos para a terra de descanso. Talvez você não saiba disso. Mas o cativeiro, uma das causas principais dele, foi o ano sabático. Deus é preocupado então ecologicamente? Claro que sim. Porque o nosso Deus ama tudo aquilo que Ele fez. Tudo que Deus fez é bom e é perfeito. Tem que ser preservado. Estou falando isso para mostrar para você que ao ler agora, eu não sei quantos irmãos estão lendo o livro de Êxodo e acompanhando conosco. Ou vocês estão apenas vindo aqui e ouvindo a pregação e não estão nem preocupados em ler a palavra. Quantos estão lendo o livro de Êxodo realmente? Muito poucos, não é? Muito poucos. Infelizmente ainda não há um amor pela palavra de Deus. É secundário isso. Muitos pensam que não precisam de ler a palavra de Deus. Quanto mais ler num lugar desse, tão árido, parece que aqui não tem nada de especial. Eu só gosto de ler salmos. Um dia eu encontrei um irmão que me disse isso. Eu só leio salmos. É como aquela criança que fala, eu só como arroz. Não como mais nada. A palavra do Senhor nos dá uma dieta completa. Precisamos de conhecê-la toda. Eu quero desafiar você a fazer isso. Quantos irmãos há entre nós que nunca leram a Bíblia? Tem anos de convertido. Anos. E carrega ela debaixo do braço direto. E nunca leu. Nunca leu. Aluno do seminário que nunca leu a Bíblia. Está lá no 2º ano de seminário, nunca leu a Bíblia toda, do começo ao fim. Para minha surpresa, teve aluno que até formou e nunca tinha lido a Bíblia. E nem leu durante o seminário também. Aqui não pode ser pastor. Como é que alguém vai querer ser pastor se nem a Bíblia nunca leu? Nunca leu nenhum livro. Não pode. Quer dizer, é a mesma coisa de você dizer que ama a palavra do Senhor, mas a ignora e não quer aprender dela. Põe um propósito novo no seu coração. Mas pega aí, no capítulo 20. Eu quero ver 2 regulamentações com você. A primeira é a lei concernente à adoração a Deus. E quero aplicar para nós aqui hoje. Olha o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. A primeira regulamentação é com relação ao primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não, só vai ter um Deus, não pode ter outro Deus. Não farás imagem do céu, nem da terra, que há debaixo da terra. Aqui o Senhor então vem regulamentando. Ele diz, vocês então querem me adorar. Vocês estão habituados a adorar deuses, olhando para a imagem desse Deus. Você está habituado a adorar outros deuses, e você está acostumado a, quando adora, você está acostumado a colocar um altar e colocar o Deus lá na frente. Aí o Senhor diz, pois não será assim comigo. Você não vai fazer imagem nenhuma. E eu queria ver com você nesse texto quatro princípios da adoração diante de Deus. Os irmãos já me ouviram falar aqui muitas vezes a respeito de altar. Já preguei dezenas de mensagens sobre o altar. E os irmãos sabem que o altar simboliza a cruz. E os irmãos sabem que não podemos ter comunhão com Deus, a não ser que haja um altar estabelecido nas nossas vidas. Ninguém pode ter comunhão com Deus, a não ser por meio da cruz do Senhor Jesus. Por isso a cruz é o cumprimento literal de cada altar que você vê na Bíblia. Isso aqui que nós estamos em cima não é um altar.
Muitos irmãos dizem que o pastor prega em cima do altar. Isso aqui não é um altar, isso aqui é um palanque. É um lugar mais alto para você me ver melhor. Isso aqui é um púlpito, não é altar. Na Bíblia, altar literal só no Velho Testamento. E ele era apenas uma ilustração, uma sombra do que é a realidade hoje. O altar era um princípio. Hoje a cruz é a realidade. A cruz de Cristo é o altar onde nós nos curvamos, e onde nós recebemos, e onde nós ministramos a Deus. Ninguém pode chegar a Deus, a não ser por meio da cruz do Senhor Jesus. Ninguém pode ter comunhão com Deus, a não ser por meio do sangue de Jesus que fluiu lá na cruz. Também ninguém pode ofertar algo a Deus, porque Deus não recebe nada, a não ser por meio de Jesus. Ninguém pode querer fazer algo para Deus, se não o fizer através de Jesus. Eu ouso dizer para você, que lá fora, tem muitas pessoas querendo fazer coisas para Deus, mas Deus não pode receber. Não é que Deus não queira, não é que Deus não as ame, mas Deus não pode receber nada que não venha por meio do Senhor Jesus. Pode ser esmola, pode ser boa obra, pode ser o que for. Se não foi feito com base nos méritos da cruz, Deus não pode receber. A mesma coisa nós também, para termos comunhão com Deus. A cruz, portanto, é o cumprimento literal do altar. Agora preste atenção. Nesse texto nós vemos para nós aqui 4 princípios. Primeiro, na adoração a Deus, não pode ter nenhum ídolo junto com ele. E olha o que o texto diz, no verso 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim. Olha que interessante. O Senhor não está dizendo que o povo não queria adorá-lo. Mas está dizendo, olha, você não vai adorar outro Deus junto comigo. Eu não aceito do meu lado um ídolo. Você não pode vir me adorar e depois afastar um pouquinho do meu lado, ter um ídolo para um outro Deus. Você tem que adorar apenas a mim. A relação na Bíblia, em muitos lugares isso é colocado em detalhes, a relação é como do marido e da mulher. Na Bíblia inteira, Deus se coloca como marido de Israel. Israel como esposa. Ele está dizendo, assim como a esposa não pode ter mais de um marido, você também não pode ter mais de um Deus, é só um Deus. Digo, o primeiro princípio, não pode haver nenhum ídolo ao lado de Deus. E aqui eu não vou nem dizer no lugar de Deus, porque quem adora um ídolo e não adora a Deus, nem é crente. Agora, quem adora a Deus, pode também adorar ídolos, meus irmãos? Pode. Pode. Alguém fala, eu não vou adorar ídolos. Eu não me curvo diante de Iemanjá, Preto Velho, Senhora Aparecida e assim por diante. Não me curvo diante de ídolo nenhum, de imagem nenhuma. Realmente eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui se curvaria diante de um ídolo. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas você observou um detalhe aqui no texto? O ídolo que o Senhor fala aqui é um ídolo de ouro e de prata, no verso 23. Aqui não fala nada a respeito de ídolo de madeira, de pau, de ferro, de bronze. Significa que não existiam ídolos desse material? Existiam. Isaías mesmo condena o artífice do bronze, o oleiro que faz também ídolos de barro e assim por diante. Na verdade, a maioria dos ídolos eram feitos de barro. Por que na Bíblia não menciona o barro, não menciona o bronze, não menciona o ferro? Só menciona o ouro e a prata. Porque a palavra do Senhor é perfeita e é eterna. E esse texto aqui não foi escrito somente para aqueles dias. Como a Bíblia é um livro eterno, ela tem que servir para todas as épocas. Como a Bíblia é um livro que não passa no tempo, é um livro que nunca fica arcaico, ele tem que servir em todas as épocas. Por isso o Senhor colocou só ouro e prata. Sabe por quê? Para mostrar que ouro e prata pode ser um ídolo na sua vida. Para mostrar que dinheiro pode ser ídolo na nossa vida. É como se ele dissesse, olha, você não pode servir a mim e a Mamon. Jesus disse isso. Mateus, abre a sua Bíblia, Mateus 6, verso 24. Os irmãos conhecem, mas é bom, tem muitos novos convertidos, importante que eles leiam. Mateus 6, verso 24. Olha o que diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Foi Jesus quem disse. É interessante quando você vê Pedro lá na porta do templo, chega lá o aleijado para pedir para ele dinheiro, e ele diz o quê? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou para você. Eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho Deus na minha vida. Entende o que eu estou dizendo?
Eu não tenho ouro e prata. Significa que é pecado ter riquezas? É pecado ter riquezas, meus irmãos? É pecado Deus abençoar você no seu trabalho, você prosperar e enriquecer-se? É pecado isso? Não, não é pecado possuir. Mas quando você é possuído pelas coisas, aí já é pecado. Deus não vai aceitar. O que acontece? Deus não vai aceitar aquilo que você fizer no altar. O altar só pode ser para Deus se não houver outro ídolo associado com ele. Pastor, eu não sirvo ao dinheiro. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos isso. Você não serve ao dinheiro. O que caracteriza Deus na nossa vida? O que é um Deus? O que basicamente um Deus faz por nós? Primeiro, Deus nos dá segurança. Ele fala, eu cuido de você. Agora, quantos confiam mais no dinheiro do que em Deus? Quantos se sentem mais seguros com o dinheiro no bolso do que com Deus? Porque se tirar o dinheiro, você perde a segurança, perde a paz, se sente meio solto. Por quê? Porque Deus continua sendo dinheiro. Mede o tempo que você gasta. Onde você investe mais o seu tempo? No dinheiro ou com o Senhor? Não estou dizendo com a igreja, estou dizendo com o Senhor, é diferente. Ninguém tem que ficar aqui no prédio da igreja trabalhando para a igreja o dia inteiro, não é isso. Mas tem que ter um coração para o Senhor o tempo inteiro. Tem que ter um coração para Deus o tempo inteiro. Você não tem que vir orar aqui no prédio. Você não tem que fazer as coisas aqui. Mas tem que ter um coração para Ele constantemente. Quase entende o que eu estou dizendo? O que o Deus faz? Deus nos dá paz, nos dá autoestima. Já viu como é que a pessoa fica sem dinheiro? Perde a autoestima, perde a alegria, sente-se sem valor. Só tem valor se possui algo. Se não possui, ela sente que não tem valor nenhum. Até o seu estado de humor depende de dinheiro. Se tem dinheiro é alegre, se tem dinheiro é bem-humorada. Se está sem dinheiro fica mal-humorado, nervoso, dando patada a todo mundo. Por quê? Porque Mamon está governando. Mamon governa o seu estado de humor, Mamon governa a sua autoestima, Mamon governa tudo. Até o tanto que vai dar para Deus, Mamon é que diz o que vai dar para Deus. Mamon é que fala, não, você não vai dar tudo isso para Deus não. Você vai fazer isso, tudo isso não, isso é um exagero. Para que a igreja quer tudo isso? Mamon governando. Você não pode ter um altar para Deus, se do lado desse altar tem um ídolo de ouro e de prata. Quantos querem ter um altar só para o Senhor na sua vida? Esse é o primeiro princípio, queridos. E olha, eu não estou falando de algo idealista aqui. Não estou dizendo para ninguém sair por aí e vender tudo que tem. Nem estou dizendo para você que a pobreza é o melhor. Preste atenção, não é. Mas também andar à procura somente do dinheiro. Isso é colocar um ídolo de ouro e de prata ao lado de Deus. É fácil, de fato, para um crente dizer que jamais vai adorar um ídolo. Mas será que é fácil para um crente dizer que não está buscando dinheiro? Que não vive em função do dinheiro? Essa é outra complicação. Segunda coisa, olha o que diz mais. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 13, que há um altar na igreja. Há um altar onde nós ofertamos a Deus. Agora, olha as características desse altar. Primeiro, o texto fala, no verso 24 e verso 25, que o altar podia ser feito de terra ou de pedra. De terra ou de pedra. Ou seja, esse altar, ele tinha que ser feito, primeira coisa, de materiais criados por Deus, sem a intervenção do homem. Quando na Bíblia, tudo aquilo que é feito pelo homem, é feito de material, como tijolo, por exemplo. A Torre de Babel, quando foi edificada, ela foi feita com tijolo. Mas quando Deus vem falar da edificação da Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, Ele não diz tijolo mais, Ele diz que é feita de pedras, pedras preciosas. Tijolo é algo feito pelo homem, mas as pedras são algo feito por Deus. Então, a cruz, que é o nosso altar, é algo que foi feito inteiramente por Deus. Ali não há lugar para as boas obras do homem. Não fazemos um altar para Deus baseado em nossas boas obras, nosso mérito. Não servimos a Deus confiado em nossa capacidade, habilidade natural. Tudo que nós fazemos é exclusivamente pelo mérito e pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, terra e pedra nos falam de simplicidade. Quando adoramos a Deus, quando servimos a Deus, nós o fazemos de forma simples. As coisas de Deus são sempre simples. Se você tem visto pessoas que falam das coisas de Deus e estimulam a complexidade, complicação, e dizem que só alguns iniciados podem entender, fuja, não é de Deus.
As coisas de Deus são simples. E aqueles que falam a palavra de Deus, o fazem com simplicidade. E às vezes quando falam de coisas complexas, conseguem transformar em algo simples. Porque as coisas de Deus são simples. Ou é terra, ou é pedra. Terceiro lugar, a pedra. Se fosse fazer um altar de pedra, verso 25, não poderia ser lavrada. Ou seja, a pedra não podia ser trabalhada. Tinha que pegar a pedra bruta, do jeito que você achou ela, e então usar. Não podia pegar uma ferramenta e ir quebrando, acertando os lados, fazendo um cubo certinho. Não podia. A pedra não podia ser lavrada. O que significa isso? No altar que nós edificamos para Deus, não há lugar para obra humana, criatividade humana. E olha, meus irmãos, nós temos visto hoje em dia, nas igrejas evangélicas, quanto de obra humana tem sido acrescentada na adoração a Deus, no culto a Deus. Quanto de coisas humanas da carne tem sido colocadas. E é interessante que no verso 25 fala assim: porque se vocês usarem ferramentas, vocês vão profanar o altar. E Deus não se associa a algo profano. O que profana o altar não é aqui o pecado. A profanação do altar aqui não é em função de algo terrível, imoral, tenebroso que foi feito. A profanação é somente em função daquilo que é natural, daquilo que é humano. Não servimos a Deus com base naquilo que é natural. Não fazemos as coisas de Deus com base naquilo que é humano. Aquilo que fazemos, fazemos na dependência do Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Se na sua célula, na hora de você pregar, você acrescenta algo humano para aquilo, com o intuito de agradar as pessoas, isso é um altar profano. Pastor, por que eu haveria de profanar um altar? Porque um altar feito de terra ou de pedra não é um altar bonito. É bonito, meus irmãos? Imagine um altar onde você pega as pedras como estão lá no meio do pasto e vai amontoando elas aqui. Fica bonito? É algo solene? É algo extraordinário? Não. É algo desprezível até. É algo medíocre até de você olhar. Não tem beleza, não tem arquitetura, não tem decoração, não tem nada. É algo, honestamente, até falando em termos naturais, feio. Aí, as pessoas já não querem fazer a obra de Deus dessa maneira. Elas querem acrescentar alguma beleza para atrair as pessoas, para agradar as pessoas. Por que Deus não aceitou trabalhar as pedras? Porque o altar é para Ele, não é para os homens, não é para as pessoas. Muitos vêm aqui para a igreja e querem que o louvor seja para Ele. Querem cantar as músicas que eles gostam. Querem ser na posição que eles gostam. Quer que se faça de toda maneira como eles gostam. Mas se nós fizermos algo aqui porque você gosta, isso é um altar profanado. Isso é adoração profanada. Se nós fazemos algo para tornar mais palatável, mais agradável ao seu paladar, isso também é profanação. Quantos pregadores trabalham em função disso? Algum tempo atrás, um certo pastor conversando comigo no avião e falando a respeito de campanha. E eu falei: irmão, você tem que entrar nas células e tal. Conversando, ele falou: pastor, não posso entrar em célula não. O povo não quer isso. O povo quer campanha. O povo quer que faça as coisas que eles querem. O povo quer ganhar dinheiro. O povo quer casar. O povo quer beber no casamento. Então temos que falar disso, pregar isso e fazer isso. Eu pensei comigo: isso é um altar profano. Não estão fazendo algo porque Deus mandou fazer. Estão fazendo algo apenas porque o povo deseja. O que é pior, para agradar o povo e assim ganhar dinheiro. Profanação. É evangélico? É. Dizem que o altar é de Deus? É. Mas colocaram na ferramenta humana. É um altar profano. Deus não vai confirmar. Esses altares serão todos eles removidos e demolidos. É de Deus? Eu creio que sim. Foi feito para Deus? Eu não tenho dúvida. Todavia, é um altar profano. Quanta coisa profana dentro da igreja. Quanta pregação profana. Pregação misturada com autoajuda. Pregação que não tem cruz, pregação que não fala de compromisso. E alguém chegou em mim esse tempo atrás e falou: pastor, essa palavra é muito dura. Não consigo entender como tem tanta gente na sua igreja. Eu falei: nem eu. E não vou amaciar não. Você é muito duro, eu ouvi as suas fitas, eu fiquei chocado como você é duro. Se eu falasse na minha igreja não fica ninguém. Eu falei: mas a minha não é assim não, a minha é uma igreja de vencedores. Defendi os irmãos. Defendi os irmãos. Eu falei: você acha que é duro? Eles não acham que é duro não, porque eles me amam. Aí me defendi também. Deixa eu dizer para você uma coisa. Porque não querem falar a palavra como está escrito. Porque tem medo de falar o que está escrito e desagradar.
e desagradar. Agora, não foi eu que escrevi a Bíblia. Alguns vêm questionar comigo: pastor, você é muito radical. Não fala comigo não, fala com ele. Não foi eu que escrevi. Eu sou só o porta-voz, mensageiro. Vai lá, apaga na sua Bíblia, conversa com ele, fala: não quero essa página na minha Bíblia, arranca isso. Se você quiser fazer, faça, é você e ele. Quanto a mim, eu sou porta-voz, eu tenho apenas de falar. Agora, às vezes não é bonito, às vezes não é poético, às vezes não dá nem para ser publicado, às vezes não é uma coisa agradável. Deixa eu dizer algo para você: se a cruz de Deus estiver ali, vai ser de Deus, não haverá profanação nenhuma. Eu quero um altar santificado neste lugar. Agora, quantos querem na sua vida isso? E a sua vida é um altar santificado? Ou é um altar profanado? Você tem colocado um pouquinho de fermento no pão para tornar ele mais macio? A Bíblia fala, na parábola de Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e tacou nela o fermento. E a massa cresceu, cresceu, cresceu. Só que cresceu por causa de quê? Por causa do fermento. O que nos fala essa parábola? Nos fala que às vezes, certos pastores, para levar a sua igreja a crescer, contaminam a massa com fermento. O fermento é a profanação. E quando colocam o fermento na massa, por que fazem isso? É porque a massa, o pão, quando é assado sem fermento, ele é muito duro, ele é embatumado. Está certo essa palavra, embatumado? Eu falo isso, nem sei se está certo isso. Empaçocado, não é verdade? Você vai comer aquele pão, ele é duro, difícil de comer, não é bonito, o pão sem fermento é feio, não tem aparência nenhuma. Aí você fala assim: ah não, mas ninguém vai querer vir nessa igreja desse jeito não, com esse pão sem fermento desse jeito. Vamos colocar um fermentozinho, só um pouquinho, pastor, lá o pão é radical demais, põe um pouquinho de fermento. Aí taca o fermento, o pão fica macio, agora está mais fácil de comer, a mensagem ficou mais diluída, entendeu? Só que tem um problema, para Deus é contaminação. Fermento é feito de quê, meus irmãos? As irmãs, me ajudem, de que é feito fermento? É feito da própria massa, estou certo? Mas massa de que jeito? Podre, irmãos. Fermento é massa podre, ou não sabiam disso? Fermento é massa vencida. Fermento é massa, mas nem a vencida não é. Já é fermentada, apodrecida mesmo. Está cheio de morte naquilo. Por que Deus abomina o fermento? Porque fermento simboliza morte. Deus é vida. Deus não suporta morte. Onde Ele está, há vida. Por isso na Bíblia o fermento simboliza sempre algo mal para Deus. Quando alguém põe morte, está profanando. Torna mais fácil de comer, mas profanou a mensagem. Profanou o conteúdo. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou ser bem franco com você. Quando nós dizemos que temos o encargo de ficar uma igreja de vencedores, não estamos brincando a respeito disso. Não dizemos que o nosso encargo é edificar uma grande igreja. Não dizemos que o nosso encargo é ter uma grande multidão. Nós queremos ter uma igreja de vencedores. Se a igreja de vencedores é pequena, então vai ser a pequena que teremos. Gostaria que fosse grande, tivesse muitos vencedores. Todavia, não vamos abrir mão da nossa mensagem, do compromisso, do discipulado, da seriedade, do altar, em função dos números. Não faremos isso. Nós servimos a Deus e não aos homens. Por isso, cuidado na sua célula. Explique para as pessoas que se convertem lá direitinho o que é servir a Deus. Não deixe ninguém subir aqui para se batizar sem você contar para ele com clareza o que se espera dele. Não vá entregar a mensagem diluída para ele, do tipo de qualquer jeito serve, do tipo de para você ser discípulo de qualquer maneira vai para frente. Não. Estabeleça o padrão, mostre para ele o padrão, pergunte se ele realmente quer. Antes de começar a construir a casa, pergunte se realmente ele tem condição de ir para frente. Antes de começar a guerra, vê se ele realmente tem condições de levar a bom termo. Ou seja, avalie antes. O cristianismo não deve ser abraçado de maneira cega. Ser cristão tem que ser fruto de muita avaliação, muita ponderação. E dizer: não, eu acho que eu quero isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Não pode ser fruto de oba-oba. Não pode ser fruto de alguém: entrei, quando eu vi, olha onde é que eu estou. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Isso não é cristianismo. É fruto de escolha. Escolha séria, definida, sem profanação. Quantos dizem amém sobre isso? Terceira coisa, o altar não podia ter degraus. Verso 26. Nem farás altar para subir com degraus. Se fosse assim, esse púlpito aqui estava fora. Se fosse um altar aqui, esse púlpito estava fora, porque tem degraus aqui. Não podia ter degraus. E o argumento de Deus, porque Deus é sábio, Ele não manda
ou dá uma ordem louca, sem sentido. Deus sempre fala o porquê das coisas. Então ele diz, você não vai fazer isso, sabe por causa de quê? Para que quando você subir ali, não aconteça das pessoas verem a sua nudez. Naquela época, os irmãos sabem, roupa íntima, os irmãos sabem, cueca, essas coisas, calcinha. Isso é coisa moderna. Isso é coisa recente na história. Não existia isso antes. Então, é uma boa invenção, mas de qualquer forma não existia. Então os sacerdotes, eles usavam roupas que eram como um vestido. Aí você consegue imaginar a cena, não seria muito apropriado isso. Vai subir no altar, o sujeito sem nada por baixo, só a roupa por cima. Ele vai subir, todo mundo olhando ele de baixo para cima. O nosso Deus é um Deus de pudor. Consegue perceber isso? Deus abomina a coisa despudorada. Deus abomina mostrar o corpo. Ele está dizendo, ninguém pode me adorar mostrando o corpo. Eu pergunto para as irmãs e para os irmãos aqui. Às vezes eu fico olhando algumas irmãs chorando diante de Deus. Eu falo, Deus, ela está chorando por causa de quê? Porque ela está subindo no altar, está mostrando tudo. As pessoas vêm para adorar a Deus com uma roupa imprópria. Vêm para adorar a Deus mostrando o seio. Vêm para adorar a Deus mostrando as coxas. Às vezes elas se abaixam, não percebem, mostra muito mais do que a coxa. É inadmissível. Essas calças que se fazem hoje nasceu no coração do inferno. Nem zíper eu acho que não tem, porque não tem espaço para ter. Não é verdade? O cós é aqui embaixo. E eu vejo irmãs se abaixando. Honestamente, irmãos, antigamente, isso só acontecia com gordo. O gordo, coitado, a calça dele fica ali desajeitada. Ele de tanto erguer, acabava aparecendo a cueca atrás. Hoje em dia acontece com mulheres. Eu considero isso o ápice da vulgaridade. Uma mulher abaixar e ter que mostrar a calcinha atrás, isso é tão vulgar. Como é que consegue adorar a Deus assim? Como consegue ministrar a Deus assim? Alguém fala, pastor, Deus está preocupado com isso. Não, porque você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Você é muito ousado em dizer o que Deus pensa, sendo que você nunca teve intimidade com Deus. Você é muito ousado em dizer o que Deus gosta e o que Deus não gosta, sendo que você nunca preocupou em conhecer o coração dele. Se isso é vulgar do ponto de vista estético, muito mais do ponto de vista espiritual. Mas eu não quero nem falar da nudez natural. Deixa eu falar da nudez espiritual. O que significa esses degraus aqui? O altar na casa de Deus não pode ter degraus. Ou seja, tem que ser algo no nível de todos. Não pode ser um lugar onde as pessoas que estão lá sintam superiores, ou que estão embaixo sejam inferiores. O altar é algo tão de Deus que qualquer um tem acesso a ele, porque ele é do seu nível. O que Deus está falando aqui? Em inglês, eles chamam os graus de doutorado de degree. Degree é degrau, é interessante isso. Eles não falam graus de doutorado, eles falam degraus. Então em muitas igrejas, eles pensam que para ter intimidade com Deus, ter um altar diante de Deus, você tem que ir acumulando graus de doutorado. Quanto mais graus ele tem, de mestrado, doutorado e pós-doutorado e tudo mais, então mais o altar dele é um altar aprovado por Deus. Mas eu estou dizendo, na igreja não vai ser assim. O altar não é edificado em cima de conhecimento natural. O altar não é edificado em cima de graduação humana. Todo homem, desde aquele mais simples, inculto, semi-analfabeto ou analfabeto, até aquele mais culto, conhecedor, mais sábio, todos eles têm um acesso do mesmo jeito ao altar diante de Deus. A cruz é acessível para todos. E é isso que ensinamos na nossa igreja. Por que somos uma igreja em célula? Porque entendemos que o altar é baixo, todos podem ministrar no altar. Todos podem oficiar no altar como sacerdotes. Porque somos uma igreja em célula. Porque estimulamos que cada um é um ministro. Porque todos, não há degraus entre nós. Ainda que haja diferença de funções, não há degraus entre nós. Quanto entende o que eu estou dizendo? Terceira coisa, a palavra do Senhor fala, primeiro, que não poderia ter ídolos. Segundo, a maneira como o altar era construído. Terceiro, no verso 24 diz o motivo pelo qual se fazia um altar. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás dos teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. O altar era edificado para memória do nome do Senhor. Memória do nome de Deus. Isso aqui nos faz lembrar a ceia.
A ceia também, o Senhor diz, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, cada vez que vos reunirdes em memória de mim. Em memória de mim, memória do meu nome. Adoração, o culto, é para estarmos reunidos no nome do Senhor. Lá em Mateus 18, verso 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É algo que é feito para o nome de Deus, não para o nome de homens, não para a glória de homens, não para que homens tenham posição, não para que homens sejam reconhecidos e vistos. Também não é um altar que nós fazemos para entrar só aqueles que têm o nome que nós gostamos. Nesse altar não participam só gente da videira, batista, presbiteriano, metodista, ou sei lá o que. Nesse altar participam todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Essa semana aconteceu algo interessante comigo. Uma irmã veio me visitar, junto com seu esposo. E ela falou, pastor, eu sou católica, mas as igrejas, toda igreja que eu vou, eles mandam me converter, fala que eu tenho que converter e tudo mais. Mas eu comecei a ouvir a história daquela irmã, eu fiquei muito impressionado de ver a experiência que ela teve com Deus. Não foi aqui dentro, lá dentro da igreja católica. Experiências com o Espírito Santo de Deus, dentro da igreja católica. E ela me contou que 10 dias, 15 dias atrás, ela pegou dengue hemorrágica, e ela foi curada instantaneamente dentro do hospital. Essa pessoa veio conversar comigo. Eu vou dizer para ela que ela tem que converter? Eu vou falar para ela que ela não conheceu, não provou de Deus ainda? Eu não, o altar é baixo. Não é porque ela tem um outro nome que eu vou dizer que ela não conheceu, eu não digo nada, ela sabe a respeito de si. Ela sabe da experiência que ela teve com Deus. Pastor, você está apoiando o catolicismo? Não estou apoiando o catolicismo. Estou dizendo que às vezes dentro do catolicismo tem pessoas que podem conhecer a Deus. Como pode ter gente presbiteriana que conhece a Deus. Como pode ter um batista que conhece a Deus também. Como pode ter um metodista que conhece a Deus. Mas quando nos reunimos, reunimos o nome do Senhor. E aqueles que querem se colocar debaixo desse nome, são bem-vindos e são chamados. Venham para a mesa, porque é baixo, o altar é baixo, é acessível e é no nome do Senhor. Quantos dizem amém sobre isso? Não julgue as pessoas, nem que fique perguntando qual a igreja é dela. No nosso meio, quando estivermos aqui, não pergunte qual igreja que é a dela. Se ela está aqui para se reunir no nome do Senhor, então ela é bem-vinda. Porque quando estamos no nome do Senhor, acontece a quarta coisa, vem a benção. E esse, pastor, mas olha, lá na minha igreja, eles têm louvor, igualzinho você tem aqui. Canta os mesmos corinhos, tem os mesmos instrumentos. Eu estou pregando até a mesma pregação, eu compro a fita aqui e prego a mesma coisa. Mas lá não tem o mesmo resultado. Por quê? Porque não adianta cantar o mesmo corinho, ter os mesmos instrumentos, até pregar a mesma mensagem. Se o altar não tiver colocado na sua vida, não vai adiantar nada. Mas se por outro lado, o altar está colocado dentro de uma igreja, mesmo que ela pregue outra coisa, cante outra coisa, a unção do Senhor vai estar ali. Tem uma igreja vizinha da minha casa lá, na T9, eu nem sei que igreja que é, eu sei que é barulhenta para chuchu. E eles fazem culto no sábado, eu estava ontem ouvindo o culto deles na minha casa. Que curioso. Quero ver o que esse pastor vai pregar. Não consegui entender tudo que ele pregou, mas eu fiquei ouvindo da minha casa. Vou dizer para você, as músicas que eles cantam não tem nada a ver com as nossas músicas. Mas parece dupla de sertaneja, caipira, tem nada a ver. Mas teve uma dupla que subiu lá, que lá de casa eu senti o toque de Deus. Eu falei, o pessoal tem unção. A mesma unção que eu sinto, eles sentem também. Eu percebo que eles têm a mesma unção, eles são de Deus também. Mas eles não cantam a música que eu gosto. Eles não têm o estilo que eu tenho. Mas e daí? Deus não está preocupado com o estilo de música. Para ele não é importante, importante é, no seu altar tem algum outro ídolo que foi colocado? No seu altar ele é feito de pedra ou de terra? O seu altar ele tem degraus? O seu altar é do nível, da altura certa? Você está no meu nome ou é para a sua glória, para o seu nome? Porque se tiver, vai acontecer a quarta coisa, eu virei a você. A unção vai vir, a glória vai vir. Eu serei atraído por esse altar. Esse altar feito à maneira de Deus é um imã que atrai sua presença e sua unção. Isso pode ser na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, e pode ser também aqui dentro da igreja, na nossa célula, onde nós estivermos. E o resultado vai ser a bênção de Deus. Muitos querem abençoar, querem ser abençoados, mas Deus só abençoa o lugar onde está o seu altar. Se o altar estiver no seu coração, você vai receber a bênção. Se o altar estiver nesse local, aqui haverá a bênção. Se o nosso louvor erigir de fato um altar para Deus, Ele virá a nós com a sua bênção. Caso contrário, será apenas um ritual, uma religião vazia. Eu não sei quantos irmãos, mas eu quero que Ele venha a mim.
Eu quero que Ele fale dos céus. Eu quero que Ele libere a sua voz. Eu quero sentir o seu toque e a sua unção. Eu quero ver o seu poder. A minha vida é para servir a Deus. A minha vida não é para ganhar dinheiro. Minha vida não é para escrever coisas. Minha vida não é para fazer coisas. A minha vida é para conhecer a Deus e poder contar para as pessoas aquilo que eu tenho conhecido dEle. A minha vida é para provar da intimidade do Senhor e poder compartilhar com aqueles que têm um coração humilde dessa intimidade também para que eles tenham. Essa é a minha vida. As outras coisas secundárias podem passar, podem parar, podem mudar, mas tem uma que nunca muda, é a nossa intimidade com Deus. O altar colocado diante do Senhor. Quantos podem dizer amém nessa manhã? Os irmãos estão cansados? Como as crianças não chegaram, capítulo 21. A segunda regulamentação, a primeira foi do altar. A segunda regulamentação é da escravidão, justamente aquela que eu mencionei para os irmãos. Olha aí, verso 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Em outras palavras, em Israel podia haver escravidão, mas a escravidão durava só 6 anos. Só 6 anos. Ninguém podia ser escravo mais de 6 anos obrigatoriamente. No final dos 6 anos, o 7º ano, ele tinha que sair livre, sem ter que pagar a carta de alforria, pagar nada. Ele era livre. Verso 3. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se nesses 6 anos ele se casou, quando ele se tornar livre, ele vai embora sozinho, a esposa fica. Mas se ele chegou casado, você comprou ele com a esposa, no 7º ano sai ele junto com a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Uau! Então, no primeiro ano de escravidão, seu senhor era um sujeito muito bom, tinha uma outra escrava lá, muito bonita, e ele falou, você não casa com ela, se apaixonou por ela, casou com ela, e em 6 anos você teve lá 3 ou 4 filhos. No final dos 6 anos, você pode sair livre, mas tem que deixar a esposa e os filhos. Interessantíssimo isso aqui. Qual o espírito que está por detrás dessa lei? Continuando, verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero ir embora, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esse é um texto fascinante. De que ele nos fala? A quem que ele se refere? Como eu disse para você, cada lei tem um espírito por detrás. Eu não quero me deter aqui aos detalhes da época. Eu quero me deter ao espírito da lei, que é eterno. Qual que é o espírito dessa lei? Por que que Deus, quando começou a dar a lei, a primeira regulamentação que ele dá é do altar? É porque o altar é o centro de tudo. Onde não tem o altar de Deus, Deus não pode agir ali e nem falar. É do altar que Deus fala, é do altar que Deus age. Mas logo depois de falar do altar, Deus fala da escravidão. Por que que Deus fala aqui do escravo? Poderia falar de tanta coisa. Por que que Deus escolhe falar do escravo? Parece que o escravo não tem nada a ver com nenhum mandamento. Por quê, meus irmãos? Para cumprir o mandamento de Deus, é necessário, em primeiro lugar, que haja um altar na sua vida. Quem não tem um altar para Deus na vida, não obedece os mandamentos de Deus. Segunda coisa, para poder obedecer a Deus, você tem que ter a atitude de um escravo. Quem não tem atitude de escravo, não pode servir a Deus, não consegue obedecer a Deus. Vou explicar isso melhor para você. Esse texto nos mostra um escravo. E esse escravo no texto tem 2 atitudes básicas. A atitude dele, obediência e amor. Obediência e amor. O escravo, ele tinha uma alternativa: sair livre. Ele podia ir embora. No 7º ano ele podia ir embora. Todavia o texto fala a respeito de um escravo que não queria ir embora, que não queria ser livre. Segure o seu filho com você, eu vou encerrar já. Ele está contando a respeito de um escravo que queria continuar escravo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Não tem como
você obedecer os mandamentos de Deus, se não houver no seu coração uma atitude de escravo. Deixa eu falar isso para você com mais detalhes. Quem é o escravo? O escravo é aquele que não tem direitos próprios. O escravo é aquele que não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor quer. O escravo é aquele que se sacrifica. O escravo é aquele que não faz nada para o seu próprio futuro, tudo que ele faz é para o lucro do seu Senhor. O que o pastor está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é que esta obra dentro da igreja só funciona se nós tivermos a atitude do escravo. Alguém vai falar, pastor, eu não sou escravo, eu sou filho. É verdade, você é filho de Deus, você não é mais escravo. Você está na casa de Deus como filho. Mas mesmo sendo filho, tem que haver uma atitude em você de servo, de escravo, como teve em Jesus. Jesus era filho de Deus, meus irmãos? Era ou não era? Mas qual foi a atitude dele? Vamos ler alguns versículos? Abre lá em Filipenses. Olha o que diz lá. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Olha o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento, Filipenses 2,5, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque ele era filho de Deus, ele era igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o que, meus irmãos? Obediente. Obediente até a morte. Morte de cruz. O Senhor Jesus foi quem disse isso. Ele que fez isso. Ele, apesar de ser Deus, assumiu uma postura, uma posição de servo, de escravo, até o ponto de morrer. Supremo sacrifício. Presta atenção. Se cada um de nós aqui tivesse uma postura de escravo, escravo também uns dos outros. Abre lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Gálatas 5 verso 13, olha o que diz. Paulo nos manda ser escravos uns dos outros. Parece loucura isso. E eu fiz questão de olhar no original, ver se era verdade mesmo isso. Olha o que diz Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, todos acharam? Quem achou, diga amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, eu sou livre. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes o que, irmãos? Servos uns dos... A palavra servo aqui no original é doulos. Doulos significa escravo. Na hora de traduzir, os tradutores colocaram servo. Sabe por quê? Porque agride menos. Agride menos a sensibilidade do homem moderno. Mas a palavra no original aqui é escravo. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe quem é o bom marido? O bom marido é aquele que tem a atitude de escravo em relação à sua esposa. Você sabe quem é a boa esposa? É aquela que tem a atitude de escravo em relação ao seu marido. E sabe quem é a boa mãe? A boa mãe é aquela que tem a atitude de escravo em relação aos filhos. Sabe quem é o bom filho? Aquele que tem a atitude de escravo em relação aos pais. Eu fico vendo a minha mãe, estou falando dela ultimamente muito aqui, não é? Ela não gosta muito que eu falo dela. Todas que eu falo, ela fica brava comigo depois. Mas deixa eu dizer para você, a minha mãe, ela tem uma atitude às vezes tão de escravo, que chega a ser incômodo. Por quê? Ela quer fazer o que a gente gosta, ela pergunta o que a gente quer comer, como é que faz, e vem para cá, eu quero lavar sua roupa, eu quero passar sua roupa, e não é só comigo, com os filhos. Às vezes eu tenho que falar, não, mãe, para com isso, não vai fazer nada disso, e ela quer fazer, ela quer servir, ela fica chamando. Essa é a mãe que tem a atitude de escravo. Agora, você quer ver uma mãe que não é uma boa mãe? Eu não aguento mais levar a menina na escola, não aguento mais fazer comida menina lá em casa, levar menina na natação, menina na ginástica, menina na aula de inglês, menina não sei mais o que. Eu não aguento mais isso, eu quero ter minha vida. Não é escravo, não é escravo, não tem atitude de servo, por isso é uma péssima mãe, e acaba produzindo depois péssimos filhos, que também não vão servi-la. Quer ver um marido que não é escravo também? É aquele que o dinheiro é dele, ele fica com raiva, está gastando muito dinheiro, está gastando muita água, está gastando muita luz, eu não aguento mais sustentar vocês, não aguento mais o quê? Atitude de quê? De quem não é escravo. Quem é escravo, ele não reivindica seus direitos. O escravo só serve, só serve.
Ah, pastor, o que você está falando hoje é muito duro. Isso é idealismo, isso não existe, isso não funciona. Olha, irmãos, se houver entre nós pessoas que querem ser dono das coisas, é problemático. Mas você consegue imaginar uma igreja onde todo mundo quer servir o outro? Não vai me servir não, eu vou servir você. Mas não vai mesmo, eu é que sirvo você. Vamos brigar, ver quem vai servir o outro. Se a igreja fosse assim, a igreja seria o céu na terra. Seria o céu na terra. Mas os irmãos querem ser servidos às vezes, não é verdade? Ele quer ser servido, ele quer ser suprido, ele quer ser abençoado, ele quer ser visitado, ele quer tudo para ele, para ele, para ele, para ele. Por quê? Porque ele não é escravo, ele é dono, ele é senhor dos outros. Ele é senhor da igreja. Ele chega aqui, ele quer dizer como é que tem que ser cadeira, como é que tem que ser o som, como é que tem que ser aquilo, como é que tem que ser aquilo outro. Por quê? Porque ele não é escravo. Quem é escravo fala, será que eu posso ajudar a fazer algo? Será que eu posso carregar aquilo? Será que eu posso servir o irmão nisso? Posso visitar o fulano? Posso fazer algo para Beltrano? O líder que tem atitude de escravo na sua célula, a célula cresce. Por quê? Ele procura o interesse dos irmãos da célula, não procura o seu interesse. O escravo é aquele que não procura nada para si, sempre para o outro. Eu sei que é uma palavra dura, meus irmãos, mas não seremos uma igreja de vencedores, a menos que tenhamos essa postura de servir uns aos outros. Pastor, mas eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo de Deus. Alguns dias, uma irmã teve um problema com Deus. Foi com Deus mesmo, ela sabe disso. Deus quis levar uma pessoa preciosa dela. E foi Deus que levou. Deus quis levar, é dele. Ele quis levar. Deus não tem esse problema com a obra. Entende? Deus sabe, eu sou dele. Eu pertenço a ele. Minhas filhas pertencem a ele. Minha esposa pertence a ele. Meu carro pertence a ele. Qualquer coisa que ele requerer, ele sabe que eu vou dar. Ainda que eu às vezes não entenda. Não entenda. Mas essa irmã, Deus requereu um parente dela. E ela veio aconselhar. Estou magoada com Deus. Estou chateado com Deus, porque Deus fez isso. Deus agiu. Isso é tratar Deus de igual para igual. Deus não é obrigado a dar satisfação de coisa nenhuma. Deus não é obrigado a te dar explicação de coisa alguma, porque Ele é Deus. Quantos aqui são escravos do Senhor Jesus? Não, pastor, não sou escravo de ninguém não. Pois eu quero contar para você, a palavra servo no Novo Testamento é escravo. É escravo, não é remunerado. Ninguém aqui vai ganhar salário por causa disso. Somos escravos dele. Uma vez que ele quer fazer alguma coisa, nós nos submetemos. Nós nos submetemos. Uma vez que ele fez algo, nós beijamos as mãos dele e dizemos, Senhor fez, é o melhor, bendito é o nome do Senhor. E algum tempo atrás tinha irmão ministrando no encontro aí, perdão para Deus. Tinha um pastor, uma igreja ministrando no encontro, perdão para Deus. Tem que perdoar um ao outro e perdoar a Deus. Blasfêmia, que coisa terrível. Como alguém tem ousadia de dizer que Deus errou, que Deus falhou, ou que Deus não fez o melhor? Você não tem que perdoar, você tem que submeter. Quem é que governa a sua vida? É você mesmo? É você que faz ou submete a Deus? Você decide ou é Deus que decide por você? Você escolhe a direção ou é Deus que escolhe por você? Aqueles são escravos, é Deus que escolhe. Pastor, mas Deus quer qualquer tipo de escravo, até aquele escravo que não quer ser escravo? Não, Deus não quer esse. Deus só quer o escravo que espontaneamente escolhe ser escravo. Olha que interessante. Se você ler no versículo 5 e 6, volta lá para Êxodo. Você vai ver o seguinte. No final dos 6 anos, o escravo chega para o seu senhor e fala, eu amo tanto o Senhor. Eu posso ir embora, mas eu não quero ir. Eu quero ficar com o Senhor, porque eu amo o Senhor e quero servi-lo para o resto da minha vida. O texto diz então que o Senhor tinha que fazer o quê? Pegar o servo, levar ele na ombreira da porta e ali furar a orelha dele. E a partir daquele dia, nunca mais ele podia ir embora, porque agora ele era um escravo por amor, não mais por obrigação. E como é escravo por amor, não havia meios mais dele sair. Essa é a nossa história com relação ao Senhor Jesus. Quantos podem dizer que amam o Senhor Jesus aqui? Você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Ele está dizendo para você, você pode ir embora se você quiser. A porta está aberta. Você pode procurar para você outro lugar. Você pode escolher outro rumo. Você pode ir se você quiser. Ele
está dizendo que você pode ir. Você foi comprado por Ele. Diga, eu fui comprado pelo preço de sangue. Nessa mesma ombreira de porta, onde você está parado aí hoje, teve um dia que foi colocado o sangue da Páscoa. E naquele dia você foi resgatado e redimido. E agora nessa mesma ombreira de porta, Ele está dizendo a você, aqui está a porta. O sangue está aqui em cima dela. Você foi comprado, você me pertence. Mas agora você pode ir. Aqui está a porta, você pode partir. O que você vai falar para o Senhor? Eu não sei quanto é você. Eu vou dizer para Ele, Senhor, eu não vou para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui porque eu amo o Senhor. E quero te servir para o resto da minha vida. Se você fala isso, Ele diz, então você vai agora ser marcado. Você vai receber uma marca. Paulo diz que ele carregava no corpo as marcas de Cristo. E a marca, ele encostava a orelha no portal e ali o seu Senhor furava a sua orelha. Na Bíblia, a orelha simboliza disposição para ouvir e para obedecer. A palavra do Senhor diz, lá, eu não anotei aqui, no Salmo 46, Salmo 40, verso 6. Olha o que diz. Salmo 40, verso 6. Já estou encerrando, irmãos. Vou encerrar em 2 minutos. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra. Mas olha Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Sacrifício e oferta não quiseste, marcaste a minha orelha. Só depois que a sua orelha é marcada, você está apto a ouvir a direção de Deus. Deus só fala para aqueles que querem obedecer. Deus só se revela para aqueles que têm a orelha marcadas. Existem muitos que foram comprados pelo sangue de Jesus. Talvez aqui nessa manhã tem muitos irmãos que já foram comprados, são salvos. Mas quantos de nós recebemos já a marca na nossa orelha? A marca. Só a orelha marcada é capaz de ouvir a voz do Senhor e obedecer prontamente. Sabe por quê? Porque só os que têm a orelha marcada têm um coração para o Senhor, para dizer, eu amo o Senhor e quero te servir. E sabe uma outra coisa? Sabe qual que é o outro motivo pelo qual ele se vendia como escravo para sempre? Por sacrifício. Porque ele amava a sua esposa e os seus filhos. Ele pode ir embora, mas ele fala, eu tenho que deixar minha esposa e meus filhos, então eu não vou. Eu prefiro me sacrificar por causa deles. Esse é alguém que é um escravo do Senhor Jesus. É o que faz não pensando em si, mas se sacrifica por amor. Não seremos uma igreja de vencedores se somos apenas uma igreja de escravos comprados. Escravos comprados não cumprem o propósito de Deus. Quem cumpre o propósito de Deus são escravos que foram marcados voluntariamente para dizer, eu sirvo ao Senhor e é aqui que eu vou ficar. Quantos vêm e vão? Quantos vêm e conhecem a igreja, mas estão à procura apenas de algo para si, de um conforto para si? Não são escravos comprados, nem são escravos marcados. Caminham segundo a própria vontade, segundo o curso do seu próprio coração. Escravos comprados obedecem aquilo que a palavra de Deus diz. Para eles está escrito, é o veredito final. Não discutem com o Senhor, são escravos. Mas não só escravos do Senhor, somos também escravos uns dos outros. Escravos da visão, escravos da obra. Pastor, você quer dizer que eles podem abusar de mim? Não é isso que eu estou dizendo. É a sua atitude de servir, sem esperar recompensa, nem pagamento, nem um troco. Quantos querem hoje fazer um compromisso novo, de ter a sua vida marcada como escravo para sempre? Fique em pé onde você está. Só fique de pé aqueles que querem fazer isso. Quem já fez, feito está. Feche seus olhos onde você está, por favor. Até agora você tem sido um homem livre. Você faz o que você quer. Você faz o que você bem entende. Você dirige a sua vida. Você dirige os seus passos. Mas você foi comprado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E por agir assim, você acaba sendo um escravo rebelde. Escravos rebeldes não são úteis para o seu Senhor. Deus quer levar você para um outro patamar, para aquele que foi marcado. Você é como ovelha do Senhor. Há uma marca de propriedade sobre a sua vida. É comum os donos marcarem o gado com marcas de fogo.
palavra do Senhor diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Você pode receber essa marca de fogo hoje na sua vida. Se você disser para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me entrego nas tuas mãos. Não sou mais meu. Tu és o meu dono. Feche os seus olhos. Você pode dizer isso? Você pode dizer que o Senhor é o seu dono? Você pode dizer que o Senhor é o dono da sua vida mesmo? Que o que Ele é que decide não é você mesmo? Que Ele é que comanda não é você mesmo? Então fala para Ele isso agora. Não quero ver ninguém conversando, nem movimentando. Quero por um instante que nós consagremos nossa vida ao Senhor. Consagremos o nosso coração ao Senhor. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, na atitude de rendição, não precisa ajoelhar, o chão não está permitindo isso. Venha e fique de pé aqui à frente, como sinal dizendo: eu quero o Senhor. Ser um escravo marcado voluntariamente. Porque eu amo o Senhor. Eu não vou partir, eu não vou sair. Porque eu amo o Senhor, serei teu eternamente. Serei teu para sempre. Serei teu para sempre. Vamos cantar aquele canto: Tu és meu rei. Tu és meu rei, tu és meu rei, eu te amo. Diga isso. Tu és meu rei, tu és meu rei, eu te adoro. No teu altar, no teu altar eu coloco. Coloque diante do Senhor agora a sua vida. Os irmãos que têm que sair, que têm que ir embora, os irmãos estão liberados em nome de Jesus. Tem uma semana de vitória. Que Deus possa abençoar você no seu trabalho, na sua casa. Que a unção do Senhor acompanhe você por onde você for. Você que está aqui à frente, aproveite esse tempo diante de Deus. É tempo de renovação da sua consagração, do seu coração para servi-lo. Os pastores, os obreiros, sai do seu lugar rapidamente. Vamos orar com esses irmãos. Vamos pôr as mãos nas cabeças deles. Vamos ministrar na vida deles nesta hora. Entrega. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Entrega diante do Senhor. Oh Deus, amo Jesus, meu rei. Oh Deus, Tu és meu rei. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Eu te amo. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Diga isso no teu altar. No teu altar eu coloco toda a minha vida, e tudo que sou, e tudo que sou, eu te dou os meus sonhos e esperanças, te dou meu coração. Eu te amo. Eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, meu rei. Peça ao Espírito Santo que marque você nesta manhã. Peça a Ele que marque você nesta manhã com o fogo dele.
Peça a Ele que marque você nesta hora. Seja o fogo dele a marcar. Os pastores vão passar por você agora impondo as mãos. Peça ao Senhor que haja a marca do teu fogo, do fogo dele, sobre a sua vida. Sua vida. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Vem movendo entre nós. Tua marca, o teu poder, o teu fogo sobre nós. Renova-nos. Move em nós. Move em nós. Move através de nós. Oh doce Espírito de Deus. Senhor, que os teus filhos possam ter uma experiência, ó Deus, inequívoca, de que não se pertencem mais, pertencem ao Senhor. Que possam, ó Deus, ter o teu toque nesta manhã. Ó Deus, uma marca, um marco, Deus, nas suas vidas, na sua intimidade contigo, ó Deus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Peça ao Senhor que marque você, que marque com o seu fogo, que marque o seu coração. Oh Espírito, propriedade exclusiva do Senhor.